Olá, nesta aula vamos estudar o módulo Proxy, fazer a configuração inicial e a integração com o AD. Hoje vamos habilitar o serviço do Proxy, configurar o nome do domínio, o IP e o hostname do Windows Server para estar fazendo a integração do Proxy com o AD. Também vou citar dois problemas que geralmente você encontra quando vai integrar o proxy no AD. Eu vou estar detalhando mais ao longo da aula. E também faremos testes de navegação com a VM do Windows 7, usando proxy não transparente e proxy transparente. A gente está percebendo aí as principais diferenças. A topologia dessa aula é similar com o que a gente já vem trabalhando, só que dessa vez tem a adição do Windows Server 2008 R2. Nesse caso poderia ser também o 2012 R2. E a única coisa que a gente tem que ressaltar aqui é a informação do Windows Server mesmo, no caso o IP, o hostname e o nome do domínio, que são as configurações que a gente vai usar para configurar o proxy. Bom, aqui eu já iniciei a VM do Engine e do Windows Server, já conectei, né, na tela de configuração web do Engine, e antes da gente partir para a configuração do proxy, eu gostaria de mostrar duas coisas para vocês, coisas que eu leio em vários artigos, que o pessoal fala que tem que configurar, mas eu não configuro e funciona mesmo assim. A primeira coisa delas é, lembra lá na primeira aula que a gente fez a instalação do Endian e pede para configurar o nome do hostname e o nome do domínio. Eu vou manter o que vem por padrão mesmo, que é domain.local, pode ser qualquer outra coisa, um nome diferente do domínio do seu AD mesmo, que não vai impactar em nada a questão do firewall. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é que na aba Network, Edit Hosts, tem artigo que fala que você tem que colocar o IP, o nome do seu servidor que tem o AD, né? E o nome do domínio. Eu não coloco nada. Vocês vão ver aqui está em branco. E o proxy funciona mesmo assim. Então, não é esses dois fatores que vai ser motivo de algum problema posteriormente, né? Bom, vim aqui na aba do proxy. Primeira coisa que a gente tem que configurar é essa opção Authentication. Aqui, por padrão, ele vem essa Local Authentication. Só você selecionar para NTLM, que é o método que a gente vai usar para fazer a integração. E as opções que você tem que preencher é essa aba aqui, Authentication Realm, em que você vai colocar o nome do seu domínio, domínio.local.com, o que você tiver configurado. E as outras opções seriam essa parte aqui, Domain Name of the Server, que é a mesma coisa do Authentication Realm, né, o nome do seu domínio. PDC Hostname é o nome do seu AD, do computador mesmo, sem o domínio, só o hostname. E aqui é o IP do servidor. Se você tivesse um AD secundário, dá para você configurar aqui. É até recomendável para evitar aí indisponibilidade do proxy. Outra coisa que é legal confirmar é essa parte aqui, Number of Authentication Children. Por exemplo, você tem 20 computadores aí na sua rede. O que viria a ser essa opção? É a quantidade de conexões que o proxy faz para estar autenticando os usuários no AD. Por padrão vem 20. Então, de repente, se você tiver uma rede de, sei lá, 50, 100 computadores e começar a ter algum tipo de problema, de algumas pessoas conseguem navegar e outras não, tenta aumentar esse número para a quantidade de computadores que você tem na rede. Pode ser que resolva. Bem, configuradas suas opções, só clicar aqui em Save. Agora, ou você clica aqui em Join Domain, ou vem aqui em AD Join, é a mesma coisa, só um atalho. E aqui nessa parte, você precisa de um usuário, uma senha
ou que seja membro do grupo administradores do domínio, ou que tenha pelo menos a permissão para estar ingressando um computador no AD, né? Você adicionar um computador no AD. Vou colocar aqui administrador do domínio aqui de testes. E aí aqui vai acontecer o primeiro erro que eu citei lá no começo da aula. Se eu tentar dar aqui um join AD, ele dá esse erro. Falha em conectar o domínio, porque a mensagem de erro é essa, Stronger Authentication Required. E aí o que acontece? Esse erro, na verdade, é uma configuração lá no Windows Server. Deixa eu abrir aqui. Essa configuração está localizada aqui na parte de GPO, gerenciamento de diretiva de grupo. Só você expandir aqui domínios, nome do seu domínio, vai cair aqui nesse objeto de diretiva de grupo, que é o lugar onde tem todas as GPOs aí do seu domínio. E vai selecionar essa opção, Default Domain Controllers Policy. Só clicar aqui em editar. E a configuração vai estar dentro de configuração do computador, diretivas, configurações do Windows, configurações de segurança, diretivas locais e opções de segurança. Aqui dentro você vai procurar pela configuração controlador de domínio, requisitos de assinatura de servidor LDAP, requer assinatura. Então o que acontece? Tem alguma atualização do Windows, eu não sei exatamente qual, que assim que você atualiza, ele muda essa configuração de nenhum para requer assinatura. Então se você pegar em uma máquina virtual, você acabou de instalar o Windows, você não atualizou ela, eu atualizei essa VM até o Service Pack 1 e continuou como nenhum. Não sei dizer exatamente até que ponto que você atualiza que essa configuração vai ser alterada. Mas como você deve usar boa prática e atualizar sempre o servidor, provavelmente essa opção vai estar habilitada. Eu testei tanto no Windows Server 2008 R2, que é a VM que eu estou usando, também no Windows Server 2012 R2. Por padrão, quando você instala o 2012 R2, essa configuração vem configurado como nenhum, que é a configuração que a gente quer colocar. Se a gente configurar ela como nenhum, lá no End o AD Join vai dar certo. Pelo que andei lendo, essa configuração ela é responsável por forçar a comunicação entre o cliente e servidor. Por exemplo, eu estou adicionando um Windows 7 no meu domínio. Essa comunicação, né, que o Windows 7 faz com o servidor, se a configuração aqui anteriormente estava requer assinatura, se tivesse essa opção, essa comunicação entre cliente e servidor, ela obrigatoriamente tem que usar criptografia, né, SSL, TLS. Só que não é o caso do Angel. O Angel ele não usa criptografia para se comunicar com o AD. É por isso que dá aquele problema. Então só vem aqui nenhum, dá OK e vai resolver. Quem tem servidor em inglês, deixei anotado aqui, o caminho, né, é um pouquinho diferente o inglês para o português. Vem aqui a mesma coisa, né? Você vem aqui em GPO, Computer Configuration, Windows Settings, tudo mais. É só mudar o valor de Require Signature to Nome, né? No caso. E detalhe, eu falei que eu atualizei essa VM até o Service Pack 1, só que na verdade esse valor eu alterei na mão, eu forcei, mas para mostrar esse erro para vocês. Mas se vocês atualizarem o 2008 R2 até o Service Pack 1, vai estar a configuração do jeito que está aqui, nenhum, você não precisa se preocupar. Mas é bom conhecer esse problema, né? Na verdade, quando eu corri atrás desse problema,
eu apanhei umas 2 semanas, foi bem difícil chegar nessa solução. E se vocês forem investigar, lendo artigos na internet, tem 3 formas de você estar fazendo essa alteração. Uma que é via registro do Windows, outra que é via diretiva local de segurança, e a outra que é a opção correta, que é alterar via GPO. Até deixa eu voltar o arquivo aqui. E aí o que acontece? Legal, você alterou aqui, colocou a configuração nenhum, que é o que a gente precisa, só que para essa configuração ser validada, você precisa reiniciar o Windows Server. Para você não reiniciar um servidor, né, no horário de produção ou agendar alguma janela aí de manutenção para você só reiniciar o servidor, o que você pode fazer é alterar o registro do Windows. No caso, esse caminho aqui, HTLM, System, LDAP Server Integrity. O valor dele vai estar 2. Você altera ele para 1 e aí a configuração já está válida. Você não precisa reiniciar o servidor. Tá, legal. Então por que a gente altera a GPO e não só o registro do Windows? Porque se não alterar a GPO, quando você reinicia o servidor, essa configuração aqui do registro, ela muda de 1 para 2. Ou seja, o proxy não vai autenticar na AD e vai dar problema. Enfim, resumindo é isso. Só alterar essa configuração aqui para nenhum e está resolvido. Eu vou reiniciar aqui. E vou dar uma editada aqui no vídeo para ficar mais rápido. Bom, já reiniciei o servidor. Eu quero mostrar para vocês aqui no meu AD, aqui no Computers não tem nenhum computador. Vou voltar para o Engine, der um Join AD agora, a gente vai dar certo. Se eu voltar lá no AD, só dar um F5 aqui, e vai aparecer o objeto computador que é referente ao Engine. Legal, voltar aqui para o Engine. A gente já adicionou no AD. Agora vamos ativar o proxy, indo nessa opção Configuration e clicar aqui no Enable. Por padrão vem o tipo do proxy, não transparente. Depois a gente vai testar o não transparente com transparente para ver na prática, né, como é que funciona. Aqui algumas configurações. A porta usada no proxy, essa porta que a gente vai configurar depois nos navegadores, né, por padrão. Eu vou deixar 8080 mesmo, você pode mudar a porta que você preferir. O que é legal também é habilitar essa opção Log Settings para a gente habilitar o log de navegação. Só vim aqui marcar essas 3 opções e clicar em Save. Dá um Apply. Bacana. Agora a próxima etapa, vim aqui na aba Access Policy. Clicar aqui para editar. E aqui nós vamos criar uma regra generalizada, só para usar a autenticação com AD. Vim aqui em Authentication, seleciono Group Based. Aqui vai listar todos os grupos que você tem no AD, inclusive grupos que vêm por padrão, né, de administradores de domínio. Não só, você consegue não só selecionar grupo, como também baseado em usuário. Então você tem um usuário específico que você quer liberar apenas alguns sites ou restringir alguns sites. Por aqui também que faz. Mas no caso, criar uma regra generalista mesmo, group based, e para atingir todos os usuários do domínio, eu vou selecionar o grupo usuários do domínio. Então qualquer usuário de rede que for navegar com o proxy vai cair nessa regra. Se eu não estipular Authentication aqui, se eu deixasse Disable,
Então, eu meio que não estaria utilizando o proxy. No caso, tem que usar isso mesmo para funcionar. A política, se eu quero liberar ou negar o acesso, vou deixar lá o mesmo. Esse filter profile, esse vírus detection only, é aquele sistema de antivírus que tem embutido no Endian, o clã AV. Então ele faz uma checagem de URL de site para ver se é malicioso ou não. Do que eu testei, eu nunca caí num site malicioso, mas eu acredito que se tiver algum site que está lá no banco de dados do antivírus, ele deve dar alguma mensagem de erro, não é recomendável um site malicioso. Bom, feito isso, só clicar em Update Policy e dar um Apply, e aí está pronto. Agora, aproveitando essa tela, fica mais fácil para explicar o segundo tipo de problema que você pode ter utilizando o proxy. O que acontece? Esse problema só ocorre quando o Endian e o Windows Server é desligado. Se você só reiniciar um ou o outro, esse problema não acontece. Eu até criei um procedimento aqui, vou compartilhar o link desse procedimento na descrição aqui do vídeo, que é esse PDF aqui. Basicamente, explica se o Endian e o Windows Server forem desligados, os dois estiverem fora do ar ao mesmo tempo, quando você subir os dois servidores, vai dar essa mensagem: não foi possível conectar-se ao proxy. É como se o proxy não estivesse funcionando. E realmente ele não está funcionando. Para consertar isso, só vem aqui na Access Policy, você vai editar a ação. O normal é estar aparecendo isso, Group Based, e ele vai listar para você os usuários e grupos do AD. Só que, quando você desliga os servidores, quando você liga eles de novo, vai aparecer essa mensagem aqui: não pôde encontrar o AD, o servidor. Para resolver isso, só vir aqui lá na aba AD Join, colocar de novo o usuário e senha e dar um Join AD. Aí, se você voltar lá na tela da política, Group Based já vai listar os usuários. E aí você consegue navegar, o problema vai estar resolvido. Então, basicamente isso. Vou deixar esse procedimento aí na descrição. Voltando aqui para a tela. Aliás, até uma informação importante, para você saber se tem algum tipo de problema entre a conexão do Endian com o AD, nessa questão de proxy autenticado, se você vier aqui na aba Authenticate aparecer a mensagem de erro, significa que tem algum problema. É só ir lá, dar uma AD join, você adicionar de novo o Endian no AD, que o problema deve ser resolvido. Aí seria o segundo problema comum, de certa forma, o segundo problema comum que a gente pega quando vai integrar o proxy na AD. Bom, a princípio é isso. Deixa eu dar um voltar aqui. O proxy está ativado, está configurado, as configurações simples mesmo. Na próxima aula eu vou explicar como que faz para bloquear site, algumas coisas com mais detalhes, verificar log também. Agora vamos para a VM do Windows 7, testar essa navegação. VM eu já deixei logado, já está integrado na AD, Eu adicionei esse computador na AD, está com o usuário de rede também, o usuário rafael.tozeto. E aqui, a princípio, navegação normal, eu não configurei nada no navegador. Para estar utilizando proxy, como a gente está usando proxy não transparente, eu preciso configurar o proxy manualmente em todos os computadores da minha rede. Para isso, só abrir o Internet Explorer, vem aqui em opções de internet, guia conexões, configurações da LAN. Aqui no servidor proxy, você habilita usar no servidor proxy e vai colocar o IP do Endian. No caso da minha rede, é essa 172.16.0.1. E a porta que a gente definiu lá na primeira aba que a gente habilitou o proxy. A porta que a gente setou lá, que é a que vem para o padrão, é 8080. Mas aqui fica um detalhe importante. Se você tiver algum sistema web na sua rede,
um Nagios, um CAPT, alguma coisa assim, é legal você vir aqui na aba avançadas e colocar o IP ou o site desse seu sistema, porque geralmente tende a dar problema quando você usa o proxy junto com algum sistema, uma intranet, um SharePoint, alguma coisa assim. É mais uma questão de teste mesmo, ver aí o que você tem de sistemas no, na sua rede para estar fazendo essa observação. Tem como fazer isso automático. Porque, por exemplo, imagina, você tem uma rede com 100, 200 computadores. Você não vai de um em um vir aqui e configurar o proxy na mão. Dá para você fazer isso via GPO. Dá também para você ocultar esse botão configurações da LAN. Então o usuário ele não vai conseguir remover o proxy da máquina, porque ele não vai ter permissão. Provavelmente ele não é nem administrador local da máquina, que é o ideal. E aí você consegue automatizar essa questão de configurar o proxy em todos os computadores da sua rede. O que é legal é que se você usa o Google Chrome, ele já pega as configurações de proxy do Internet Explorer. Então a GPO que você for configurar já vai atender o Internet Explorer e o Chrome. Só que se você usar o Firefox, você não consegue restringir a opção de habilitar ou desabilitar proxy. Então, se você tiver os seus computadores na sua rede usarem o Firefox, de repente essa já não é uma solução muito ideal. Ou você desinstala o Firefox, faz alguma coisa assim. Bom, e agora a navegação já vai passar pelo engine. Já está funcionando. A vantagem de você usar o proxy não transparente é que no log depois do proxy, que eu vou mostrar na próxima aula, mostra o nome do usuário que está logado na máquina. Então eu consigo filtrar e controlar o que os usuários estão acessando, o horário, a quantidade o tamanho, né, a quantidade de megabits que o cara está consumindo da rede. Essa seria uma vantagem do proxy não transparente. E isso para um computador que está no domínio. Agora, se eu fazer um logoff, eu vou entrar com uma conta local. É como se eu tivesse com um notebook que não está no domínio, que não é da minha empresa, um computador pessoal, e fosse tentar utilizar o proxy nessa máquina. Vou mostrar para vocês que a princípio não vai dar certo. Uma dica, na verdade duas dicas aqui. Para quem não sabe, para você logar numa conta local, no computador que está no domínio, é só você usar esse conjunto de caracteres, o ponto e a barra, e o nome do usuário. Fazer login já vai entrar no nome do computador, em vez de você colocar usuário, arroba, nome do computador. É uma forma mais prática. E outro detalhe também, que eu acho bacana compartilhar com vocês, se vocês estão usando o VirtualBox, provavelmente as suas VMs, né, o Windows Server, o Windows 7, ela não está redimensionada assim bonitinha. Provavelmente deve estar com a tela cortada. É muito simples resolver isso. Só vir aqui em dispositivos e clicar nessa opção inserir imagem de CD dos adicionais. E aí é meio que uma ferramenta adicional do VirtualBox que arruma resolução, a integração de mouse e teclado, arruma várias coisinhas aí para facilitar aí o uso no dia a dia das VMs. Bom, aqui já estou logado com o usuário local. Eu estou navegando sem o proxy configurado. Sem o proxy configurado vai funcionar, tranquilo. Só que, qual que é o intuito aqui da gente usar o proxy?
é de chegar um visitante, algum terceiro, alguém desconhecido na sua rede, e aí você passa, eu tenho um usuário e senha da rede aqui, por exemplo, visitante. Mas é legal você colocar o nome da pessoa, ponto, empresa que ele está atuando dentro da sua rede, se ele for um terceiro, alguma coisa assim. E aí que no relatório você vai ter um controle do que esse cara acessou de navegação dentro da sua rede, que seria o ambiente ideal. Só que quando a gente configura o proxy aqui para um computador que está fora do domínio, se eu tento navegar, opa, beleza, ele está perguntando um usuário e senha do domínio da minha rede. Só que mesmo se eu colocar @cruzeiro, vamos colocar o nome do domínio. Mesmo se eu colocar, ele dá esse problema. Ele fica perguntando usuário e senha e não entra. Então, é meio que um defeito, ao meu ver, do proxy do Endian. Você não consegue usar o proxy se a máquina não estiver no domínio. Assim, esses detalhes que eu estou falando para você é usando proxy não transparente. Agora, vamos mudar isso. Vim aqui no configuração do proxy de novo. E mudar aqui de não transparente para proxy transparente. Dá um save. Então vamos testar aqui na VM, numa conta de rede que vai estar sem o proxy. Vamos desabilitar ele aqui. Perdão, vamos testar na VM em uma conta local, sem o proxy. Vamos ver se ele vai navegar. Aí me dá erro. Se tentar acessar algum outro site, também dá erro, dá acesso negado. Então, com o proxy transparente, qualquer pessoa, de repente, sei lá, alguém invadiu sua rede, essa pessoa não vai conseguir navegar na internet. Agora, se eu colocar o proxy na mão, volta para aquela questão, o proxy eu setando manualmente. Embora ele esteja configurado como proxy transparente, eu consigo muito bem vir aqui e configurar o proxy na mão. Se eu usar conta de rede, vai dar o mesmo problema. Vai ficar perguntando usuário e senha, eu não vou conseguir navegar. Então fica nesse dilema. Mas agora se eu vier no fazer logout aqui, entrar com uma conta do AD, se eu verificar aqui se ele está usando proxy, não está com o proxy setado, não estou navegando. Eu só vou conseguir navegar com proxy transparente com o computador no domínio, né, uma conta no domínio, se eu configurar o proxy na mão. Não está funcionando. Então a diferença entre proxy não transparente e de proxy transparente é que o proxy não transparente eu consigo navegar tanto com o proxy setado como ele não configurado. Isso em computador que está no domínio, que seria esse o caso. Agora em computadores que não estão no domínio, ele não funciona com o proxy setado no navegador. Só vai funcionar com o proxy desabilitado. Isso com proxy não transparente setado no Endian. Agora, se no Endian tiver o proxy transparente habilitado, a navegação só vai funcionar no computador logado com uma conta no domínio e com o proxy habilitado. Para isso não vai funcionar de nenhuma forma. Mesmo se eu chegar com um computador
que não está no domínio e tentar navegar, não vai funcionar de nenhuma forma. O que dá para fazer também, por exemplo, eu seto o proxy não transparente. Deixa eu voltar aqui para o Engine. Eu seto o proxy não transparente. Qualquer um que entrar na minha rede, espetar o cabo de rede com um computador que não seja da empresa, por exemplo, ele vai conseguir navegar. O que dá para você fazer é vir aqui na regra de firewall, tráfego de saída, vir aqui e desabilita o tráfego HTTP e HTTPS. Porque a navegação do proxy é feita em cima da porta 8080, que é uma porta que está liberada. Embora a gente configurou aquela porta 8080 ali do proxy, você não precisa mexer nada no firewall, ele faz isso de forma automática. Você não precisa vir aqui e liberar a porta 8080 para fora. Que teoricamente, né, se a gente for pensar grosso modo, a gente deveria fazer isso, né? Mas o Engine ele faz isso de forma automática. Bom, a princípio é isso, parte de proxy, navegação. Na próxima aula a gente vai testar alguns bloqueios, bloquear site, bloquear para grupos ou usuários específicos e verificar o log, o relatório de navegação do Engine. Então, fazendo um resumão do que a gente viu hoje na aula, para habilitar o proxy, só vim aqui na aba proxy, habilita essa primeira aba HTTP proxy, vem aqui na aba Authentication, coloca o nome do seu domínio, do computador, do AD, do IP, vem aqui na ADJoin, coloca um usuário e senha de uma conta de administrador do domínio. Um detalhe que eu esqueci de falar, essa conta que você utiliza para adicionar o Engine no domínio, você consegue trocar a senha desse usuário que você usou aqui posteriormente e não vai dar nenhum problema. Você não precisa ficar preocupado, deu 6 meses, estou resetando todas as senhas da minha rede, será que vai dar algum problema no proxy do Engine? Não tem problema algum. Se por acaso acontecer alguma coisa, só vim aqui colocar o usuário e senha novamente, é bem tranquilo, não tem erro. Aí depois de ter feito o AD-Join, só vim aqui em Access Pods e configurar o grupo ou usuário que você deseja que navegue na internet e o proxy já vai estar habilitado e vai estar funcionando. Salve vai ficando por aqui, até a próxima aula.